seja bem-vindo ao Papo Suprem, um programa da TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária. O tema do encontro de hoje é Educação em e para Direitos Humanos. E para isso temos o privilégio de receber a professora Nair Bicalho. Nair Bicalho é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutora em Sociologia pela USP e pós-doutora pela Faculdade de Educação da USP. É professora também do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania do CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, e é também coordenadora do Grupo de Pesquisa do CNPq, Direitos Humanos, Educação, Mediação e Movimentos Sociais. Professora Nair, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é muito importante ter essa oportunidade de participar desse programa que sempre traz tantas informações para um público tão especial como é o público da TV Suprem. Professora, o que é educação em direitos humanos? Então, a educação em direitos humanos é uma forma como nós chamamos esse trabalho que envolve uma exposição sobre a história dos direitos humanos a nível internacional, nacional e local, né? E nós, nesse processo de educar em direitos humanos, nós temos uma metodologia participativa, né, que visa esse coletivo de educandos, e também trabalhamos os valores, as práticas, não é, que os professores, educadores em geral, e os agentes sociais de diversas áreas, né, da saúde, do ambiente, enfim, da habitação, áreas sociais que vão constituir os chamados direitos sociais, né? Então, é uma educação que precisa ser feita com muito carinho, porque nós temos uma metodologia que é o afeto, né? Isso é muito paulo freireano, né? Nós temos aqui esse diálogo muito direto com Paulo Freire, o nosso patrono da educação e também o guia para que a sociedade brasileira consiga desenvolver uma cultura de direitos humanos. Perfeito. Professora, no seu artigo, né, no livro, e no seu artigo que se chama Educação em e para Direitos Humanos, você diz que para compreender a educação em direitos humanos é preciso conhecer através de uma perspectiva histórica, né? E eu sinto, né, observando esses movimentos sociais, lendo o livro, percebo que é um movimento recente, né? Uhum. Pois é, na verdade, o ponto de partida, né, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando os países do Ocidente se uniram em defesa da democracia, né, e dos direitos humanos, tendo em vista a tragédia que foi a barbárie do Holocausto, não é? Onde milhões de judeus foram mortos e os campos de concentração foram libertos, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, ali nós já temos a educação como um direito, não é? E mais à frente, quando se fez o segundo Congresso de Direitos Humanos em Viena, na Áustria, foi em 1993, aí então se firmou, né, que os direitos humanos são interdependentes, eles estão interligados, não é?
e não é possível que se fale de um direito humano sem que o outro esteja relacionado, né? Então, esta conferência, na sua declaração final, plano de ação, deixou muito claro que todos os direitos humanos estavam plenamente unidos, né, num único patamar, né, da defesa desta cultura dos direitos humanos, que é um processo que cada sociedade vai ter que desenvolver, não é, com suas práticas, seus valores e a formação, né, principalmente a nível educacional formal, que é a educação básica, né, e a educação superior, e o não formal, que é esta educação feita pela sociedade civil, né, nos seus movimentos sociais, sindicatos, partidos, igrejas, não é? E também é muito importante a mídia, né? Porque hoje, mais do que nunca, né, nós estamos já numa sociedade informacional, né, e onde a alfabetização digital se tornou uma necessidade, né? Então, aqui nós estamos avançando, não é, com esta proposta inicial da educação em direitos humanos. A senhora falou muito da importância dos movimentos sociais, né? E nos conte como foi o trabalho da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Então, esta Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, ela começou na formação, com a formação dos primeiros educadores brasileiros, uma grande parte professores universitários, a professora Vera Candô, a professora Aida Monteiro, a professora Margarida Genevois. Eles foram a partir dos anos 80, né? Porque foi criado o Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Ele foi criado nos anos 80 e começou a incentivar, não é, os educadores brasileiros para que eles fizessem um trabalho em prol da educação em direitos humanos. Então, na década de 80, o Brasil ainda estava na ditadura civil-militar e as universidades tiveram um papel muito importante com projetos de extensão para os direitos humanos, né, de formação em direitos humanos. E a sociedade civil com centros de direitos humanos também tiveram um trabalho de formação junto a sindicatos, a movimentos sociais, né, que estavam nessa linha, né, esta linha do trabalho maior que vem deste apoio que o Instituto Interamericano de Direitos Humanos dava para a educação em direitos humanos, não só no Brasil, mas na América Latina. Esta rede teve um trabalho importantíssimo, fez congressos para reunir os educadores brasileiros, com mais de 1000 pessoas na Universidade de São Paulo, e depois começou a apoiar os projetos que foram feitos na região Nordeste, Sudeste, Sul, principalmente, né? E esses projetos passaram a desdobrar esta proposta de formação. Quando o governo Lula da Silva inicia em 2003, ele cria a Secretaria Especial de Direitos Humanos junto à Presidência da República. E o secretário, que tinha um patamar de ministro de Estado, que era, na época, Nilmário Miranda, ele perguntou à professora Margarida de Genevois, que era a coordenadora nacional da Rede Brasileira, o que devia ser o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. E ela disse, olha, é educação em direitos humanos. E a nossa querida Margarida já tem mais de 100 anos e está atuando em prol da educação em direitos humanos. E a nossa homenagem a ela. E então, o governo brasileiro dá início à política pública da educação em direitos humanos, formando
o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, do qual eu fiz parte desde o início, em 2003, até 2018. E nós fomos incumbidos, neste primeiro momento de 2003, a redigir a primeira proposta do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, em 10 de dezembro de 2003, que é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, nós lançamos no Brasil o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. E ele tem 5 áreas: educação básica, educação superior, educação não formal, educação dos profissionais de justiça e segurança, educação e mídia. E neste ano, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania está propondo a revisão deste nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que já teve um grande debate logo depois que ele foi feito, em 2004, 2005, e nós, então, sistematizamos as contribuições recebidas das organizações da sociedade civil e dos órgãos públicos em seminários que foram feitos nos estados e lançamos, em 2006, a segunda versão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, agora nós estamos com um comitê, um grupo de trabalho do Ministério para reformular, fazer o balanço deste Plano Nacional, que já são em torno de quase 20 anos na sua segunda versão, e vamos, então, lançar uma terceira versão mais abrangente, incorporando os problemas contemporâneos da área dos direitos humanos. Professora, a gente vai precisar fazer um breve intervalo e já voltamos já. Fique conosco. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! E seja Suprem, você também! Olá, voltamos ao nosso Papo Suprem. Entrevistamos hoje a professora Nair Bicalho com o tema Educação para e em Direitos Humanos. Professora, em 1996 foi aprovada no Congresso a LDB, né, da Educação, né, a Lei de Diretrizes e Bases. Qual a importância para a educação e direitos humanos? Aí, quer dizer, qual a sua relação da LDB com a educação básica, a formação dos professores e a educação e direitos humanos? Essa lei foi muito importante, não é? Porque ela fez a relação entre a educação e a formação para a cidadania, não é? Então, a partir da lei da LDB, nós pudemos ver as escolas, principalmente escolas públicas, trabalhando com temas vinculados à cidadania, né? Desde a educação ambiental, que é algo muito importante até hoje, não é? A questão do racismo, não é? E aquele trabalho importante do protagonismo do movimento negro, das mulheres negras, né? E essa participação para que o país supere, né, este racismo estrutural. E, enfim, então as escolas se tornaram um locus de formação de estudantes que trabalhavam com as temáticas da cidadania, né? Eu acho que isso é o mais importante, que já nos deu uma razão, né, normatizada, né? Porque como uma lei, ela normatiza a área da educação, e com isso nós pudemos
ficar com esta proposta mais enraizada, né, nos projetos políticos pedagógicos das escolas. E como os municípios eles podem desenvolver ações para atender os direitos humanos e as políticas em direitos humanos? Então, essa política... As necessidades, né? Que surgem, né? Sim, sim. Então, essa política pública de direitos humanos, além, né, do plano nacional, ela se desdobrou com planos estaduais de educação e direitos humanos e a proposta até de planos municipais, né, de educação em direitos humanos. E também criou comitês estaduais de educação e direitos humanos, que funcionaram muito desde 2008 até 2015, com uma certa presença, né, nos estados e nas capitais, onde esses comitês atuavam muitas vezes em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, e realizavam uma série de ações formadoras também, né, para os seus membros e para a sociedade civil. E a nossa questão é que tivemos um período muito, vamos dizer, que desmontou, né, a proposta da política pública dos direitos humanos durante o governo Jair Bolsonaro. Não só o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos foi eliminado, né, extinto, mas também os outros comitês, comissões, né, que atuavam com a questão, e conselhos, né, que não eram legalizados, que atuavam com a questão do problema do racismo, não é? Trabalhavam também com as mulheres, né? Trabalho mais direto de empoderamento das mulheres. Então, ao finalizar, ou já quase no final deste governo, nós retomamos a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, não é? Então, os antigos criadores da rede, que ainda estavam vivos, mais novos, que aderiram a essa proposta da rede, e hoje nós temos mais de 70 entidades que estão vinculadas à rede brasileira e mais de 1000 educadores em todo o Brasil, né? Nós temos coordenações estaduais em todos os estados e aqui no Distrito Federal, e trabalhamos articulados com as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, né, em cada estado e, quando é o caso, em cada município. De 2001 a 2010, a ONU estabeleceu a década internacional para uma cultura de paz e de não violência para as crianças do mundo. E em 99, a Assembleia Geral aprovou a declaração e o programa de ação sobre uma cultura da paz, né? Quer dizer, anteriormente, né? Marcos importantes, né, para promover, né, a cultura da paz através da educação, professora. Como você entende que a importância, né, desta política de cultura da paz? Esta é uma política fundamental, não é? Iniciou como política pública ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, não é? Que tinha o projeto Paz nas Escolas, e ele continuou, não é, com apoio da Unesco no Brasil. Saíram várias publicações, pesquisas foram feitas sobre o tema da violência nas escolas, né? E nós temos visto que nesses últimos anos, principalmente durante e após o governo Bolsonaro, a formação de grupos juvenis muito que adotam a agressividade, a violência,
em relação aos colegas e professores nas escolas, né? Então, em 2022, nós tivemos vários atentados, né, nas escolas públicas e também numa escola de educação infantil privada. E essa sequência de ações de violência e agressividade em relação à escola, aos estudantes e professores, o governo, né, atual, no Ministério da Educação, do governo Lula da Silva, criou um comitê de combate às violências nas escolas, né, um comitê nacional que definiu uma série de medidas que podem ser adotadas a nível estadual e municipal. E nós temos observado que as secretarias de educação dos estados, aqui no DF, e especialmente no Nordeste brasileiro, têm se dedicado ao tema de combate à violência através da proposta de criação de uma cultura de paz, né? Essa proposta foi, vamos dizer, formalizada pela Unesco, né, no documento da declaração, em que ela vê a cultura de paz como fruto do desenvolvimento, da implementação dos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, né, e também por projetos de solidariedade, né, e que estão sendo desenvolvidos nas escolas como na sociedade civil para que a não violência e a paz possam criar esta cultura da paz. É muito importante essa reflexão, né, professora? Sim. E a gente tem na União Planetária um projeto que se chama Tribuna Livre pela Paz, né, que vem ainda de um projeto maior que se chama Ciência da Paz. O Tribuna Livre pela Paz é um projeto da União Planetária em parceria com o CIAN, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. A senhora é uma das coordenadoras também da Tribuna. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco do Tribuna, como tem sido essa experiência, da relação direta, né, dos direitos humanos e da paz, que é a proposta desses encontros, e, claro, falar da ciência da paz, da disciplina que foi aprovada agora recente pelo CIAN, né? Pelo Conselho do CIAN. Então, veja bem, nós fizemos esse projeto, essa parceria importante com a União Planetária, que já há muito tempo, né, propõe a busca da paz, um diálogo entre os povos, entre religiões, né? E todas as etnias, enfim, esta proposta muito humanista, né, que a União Planetária vem há longos anos desenvolvendo nos seus contatos internacionais que faz, especialmente com o Cazaquistão, né, que tem uma fundação do Cazaquistão que promove, né, Brasil e Cazaquistão. Que promove essa cultura de paz no mundo, né? Então, o CIAN fez essa parceria, criamos esse primeiro projeto da Tribuna pela Paz. É um projeto em que estamos convidando professores, membros da sociedade civil organizada, na área da educação, da saúde, não é? Na área religiosa, inclusive, né? Que vieram trazer esta mensagem de cada uma dessas áreas para a criação dessa cultura de paz, não é? E este projeto teve início ano passado, não é? Toda segunda-feira, às 17 horas, ali no Café Utopia. No Memorial Darcy Ribeiro. No Memorial Darcy Ribeiro. Beijódromo. O chamado Beijódromo pelo nosso querido Darcy. Né? E tem sido muito ricas as experiências que estão sendo partilhadas, né, com todos esses nossos colegas que vêm de áreas mais diversas, né, da educação, da saúde, da cultura, da área religiosa, espiritual, enfim,
nós temos conseguido, com esses mais de 40 debates que fizemos, com os convidados e com os nossos participantes, que nós temos dezenas de participantes neste evento do Tribuna pela Paz, e estamos agora conseguindo, vamos dizer, arregimentar essas propostas junto à Universidade de Brasília, que também este ano passado assinou o projeto junto ao Fórum de Universidades pela Paz, e a própria reitora atual, Rosana Naves, recebeu a Marcha Mundial pela Paz. Nós, do Projeto da Paz do CIAN, participamos e também tivemos voz para poder levar nossa mensagem. E agora a universidade fica ainda mais, vamos dizer, parceira deste nosso projeto do CIAN. Estive na reunião da Câmara de Direitos Humanos da Universidade de Brasília para apresentar a proposta desse Fórum das Universidades pela Paz, de uma maneira que a gente possa contribuir efetivamente para criar essa cultura de paz, não só em Brasília, mas no Brasil e no mundo. E agora com uma disciplina Ciência da Paz. E aprovamos a disciplina Ciência da Paz, as possibilidades e desafios, para fazer um grande debate com os nossos estudantes da UNB e também uma pesquisa sobre as percepções dos estudantes a respeito da paz, para que isso nos ajude a formular ações concretas que possam trazer os estudantes através dos centros acadêmicos, do próprio Diretório Central dos Estudantes, assim como os funcionários, através do seu sindicato, e os professores, na nossa seção sindical docente, possam partilhar deste projeto e contribuir para que a Universidade de Brasília se torne uma referência na cultura de paz. Professora, muito obrigada pela sua presença, por essa entrevista. Infelizmente, a gente está encerrando. E fica aqui o convite para todos participarem da Tribuna Livre pela Paz, toda segunda-feira às 17 horas. E também para quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, essa disciplina, Ciência da Paz também. Nos siga nas redes sociais, participe do Tribuna, que assim vocês vão estar acompanhando as últimas notícias. Mesmo, professora. Muito obrigada por essa oportunidade, de falar sobre a educação e direitos humanos e a educação para a paz. Nós que agradecemos. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam nas redes sociais da União Planetária e no canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.